Fantasiados de heróis da anticorrupção, os integrantes da Operação Lava Jato construíram um cassino de fama, poder político e dinheiro. A ambição dos procuradores da República e do ex-juiz Sérgio Moro não tinha limites. Rasgavam a Constituição e agiam por debaixo da mesa, armando farsas, contando mentiras e cometendo crimes. A cada jogada, a Lava Jato tinha apoio dos grandes meios de comunicação e a cumplicidade de muita gente importante. Mesmo assim, para dar sua grande cartada, a quadrilha da Lava Jato teve que roubar feio no jogo. Como Lula não cometeu crimes, os fora da lei liderados por Moro tiveram que condenar o ex-presidente sem que houvesse quaisquer provas. Líder nas pesquisas em 2018, Lula foi preso e proibido de participar das eleições. Eleito, Bolsonaro concedeu logo a recompensa e anunciou Moro ministro da Justiça. Mas quanto maior a altura, maior o tombo. O ex-juiz e os procuradores provaram o gosto amargo do velho ditado popular: mentira tem perna curta. Quando vieram à luz as conversas secretas travadas nos bastidores da Lava Jato, o jogo de cartas marcadas foi revelado. E a casa caiu. São muitos personagens dessa trama criminosa. Agentes da lei que pavimentaram a ascensão da extrema-direita ao poder. Para entender melhor essa história, vamos voltar 7 anos no tempo. O golpe da competência. Uma investigação de rotina da Polícia Federal e do Ministério Público Federal do Paraná captou conversas suspeitas envolvendo políticos, a Petrobras e uma rede de doleiros. Entre esses últimos estava o dono do posto da Torre, em Brasília, onde funcionava um lava-jato. Como a maioria dos crimes não tinha origem no Paraná, a orientação de José Soares Frisch, procurador da República naquele estado, foi clara. Os casos deveriam ser julgados pela Justiça Federal do Distrito Federal. Mas Sérgio Moro, então juiz de primeira instância em Curitiba, ignorou o parecer. Em 17 de março de 2014, determinou a ação de busca e apreensão no tal posto de Brasília. E tomou para si todos os casos relacionados a desvios na Petrobras. A jogada recebeu ampla cobertura da imprensa e a Lava Jato se transformava na oportunidade de ouro para o então desconhecido juiz da 13ª Vara de Curitiba obter poder e atingir seus objetivos políticos. Um outro personagem-chave na trama entraria em ação no mesmo ano de 2014, o procurador Deltan Dallagnol. Ao assumir as funções do colega José Soares Frisch, Dallagnol passa a se dedicar exclusivamente à Lava Jato e vira o chefe da força-tarefa da operação. Moro e Deltan estava formada a parceria que faria da Operação Lava Jato uma organização criminosa. Um poder que corrompeu o combate à corrupção e, apoiado por boa parte das elites, processou e condenou Lula injustamente. A perseguição também atingiu fortemente a vida pessoal do ex-presidente. Atacando a família de Lula, Moro e a Lava Jato aceleraram a morte de Dona Marisa. De forma cruel, impediram que Lula enterrasse um irmão e limitaram sua participação no funeral do neto de 7 anos. Assim como ninguém pode escolher o juiz que decidirá seu caso, nenhum juiz pode escolher o que vai julgar. É o princípio do juiz natural. Mas Moro queria condenar Lula. E para isso, chegou ao ponto de enganar o ministro Teori Zavascki, do STF. Então, relator da Lava Jato, Zavascki pediu explicações a Moro sobre casos envolvendo parlamentares. Se Moro falasse a verdade, a operação sairia das mãos da 13ª Vara de Curitiba. Por isso, o juiz mandou esconder a planilha com nomes de deputados e senadores e tirá-la da documentação enviada ao Supremo. Procuradora Taíde Ribeiro Costa. Prezados. Sabem dizer onde localizo a planilha agenda apreendida com barra, que descreve pagamentos a diversos políticos?
Lembro que o russo, Moro, tinha pedido protocolo separado. Vamos precisar para manter a prisão dele lá em cima. Delegada da Polícia Federal, Érica Marena. Oi, Ataíde. O russo tinha dito para não ter pressa para eprocar isso, colocar no sistema. O ministro Zavascki morreu em 2017 na queda de um avião bimotor em Paraty. Desde o primeiro momento, a defesa de Lula contestou Moro como juiz. Mas só no dia 8 de março de 2021, o STF declarou a incompetência territorial de Moro para julgar as acusações contra Lula, 5 anos depois. Em 15 de abril, o plenário do Supremo confirmou a decisão por 8-3. Ao agir contra o princípio do juiz natural, Moro feriu o artigo 5º da Constituição e o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Sonegar e retardar o repasse de informações ao STF enquadram-se nos crimes de prevaricação e falsificação de documento público. Os advogados denunciaram também a parcialidade de Moro nos processos contra o ex-presidente. Foram 2 anos e meio de espera. Muitos prejuízos ao ex-presidente, principalmente à democracia e ao povo brasileiro. A suspeição de Moro para julgar Lula só foi reconhecida pela segunda turma do STF em 23 de março de 2021 e confirmada pelo plenário em 22 de abril. Grampos ilegais. Passar por cima da lei tornou-se a principal ferramenta da Lava Jato de Curitiba. Moro mandou quebrar o sigilo telefônico de Lula e do escritório que faz a defesa do ex-presidente. Rodrigo Prado, APF, agente da Polícia Federal. Estamos fazendo informação com os fones do Aurélio e do Roberto Teixeira, advogado de Lula. Querem mais algum? Júlio Noronha. Por enquanto, não. Dessa maneira, toda a estratégia da defesa foi acompanhada pelos procuradores que acusavam Lula. E Moro foi além. Usou ilegalmente o grampo para escutar uma conversa da presidenta da República, Dilma Rousseff. No dia 16 de março de 2016, às 11h12, Moro mandou interromper as escutas. A PF foi informada 32 minutos depois, mas, coincidentemente, a ordem não chegou às operadoras de telefonia. Às 13h32, já sem respaldo legal, o monitoramento gravou uma conversa entre Lula e Dilma. As escutas anteriores revelavam que o ex-presidente Lula só aceitaria assumir como ministro se fosse para ajudar o governo e o Brasil. Mas Moro não ligou para isso. Mesmo sabendo que estava cometendo um crime, escondeu a maior parte das gravações feitas pela Polícia Federal. E vazou para a imprensa apenas o trecho que serviria aos seus interesses políticos. Moro. Qual é a posição do MPF? Dallagnol. Abrir. Confirma se vai abrir? Moro. Já abri. Além de vazar a conversa gravada ilegalmente, Moro distorceu seu contexto para causar a impressão de que Lula queria se proteger da Lava Jato. Às 18h38 daquele mesmo dia, a imprensa já publicava o grampo ilegal. Algumas horas depois, os procuradores admitem que, para eles, mais importante que cumprir a lei era controlar a opinião pública. Orlando Martello, São Paulo. Estou preocupado com Moro, com a fundamentação da decisão. Vai sobrar representação para ele. Ele justificou em precedentes STF a abertura dos áudios? Laura Tessler. Acho que não. Já chegaram ao limite da bizarrice. A população está do nosso lado. Qualquer tentativa de intimidação irá se voltar contra eles. Violar e divulgar indevidamente comunicação telefônica é crime previsto no Código Penal. A Lei de Abuso de Autoridade também prevê penas para grampos ilegais e obtenção de provas por meio ilícito. E são direitos do advogado a inviolabilidade de seu escritório e instrumentos de trabalho. Teve também grampo ocultado das investigações. Marilza Marques, funcionária da OAS que supervisionava o edifício do Tripex, foi grampeada pela operação, mas suas conversas não foram usadas no processo. Ataíde Ribeiro Costa. Pessoal, especialmente Deltan, temos que pensar bem se vamos utilizar esse diálogo da Marilza, objeto da interceptação. O diálogo pode encaixar na tese do Lula, de que não quis o apartamento. Pode ser ruim para nós. Um grampo editado aqui, outro deletado ali. Assim, a Lava Jato
criou a imagem de combate à corrupção. Tudo cortina de fumaça para encobrir as construções das fraudes das condenações de Lula. Juiz não investiga, juiz não acusa. Quem acusa não pode julgar, e quem julga não pode ter lado. Mas a Lava Jato de Curitiba adotou o modelo juiz acusador, com Moro agindo sempre como chefe da acusação. Moro. Não é muito tempo sem operação? Dallagnol, é sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Menos a operação do Tacla, pelo risco de evasão. Mas ela depende de articulação com os americanos, que está sendo feita. Estamos programados para denunciar dia 14. Moro, ok. Moro, precisamos conversar com urgência. Hoje às 14h30 ou às 15h, vocês podem? Mas melhor virem poucos, pois melhor mais reservado. Quem sabe você, o Lima, Taíde e Orlando. Dallagnol, ok, falo e vamos sim. Antecipar decisões ou movimentações processuais é crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, assim como revelar algo sigiloso que só se sabe pelo cargo público ocupado. Curitiba virou um tribunal de inquisição. Como a gente fez brincando lá no ringue com o Lula, né? Um juiz não pode ver o julgamento como um ringue de luta, nem perseguir ou intimidar o acusado. Mas Moro constrangia investigados, e seu alvo principal sempre foi Lula. Em 4 de março de 2016, Moro ordenou que a Polícia Federal batesse a porta de Lula, às 6 horas da manhã, com um mandato de condução coercitiva, ou seja, para levá-lo com o uso da força, se fosse preciso. Condução coercitiva se usa contra quem se recusa a depor. Acontece que Lula nunca havia sido convocado antes a prestar esclarecimentos. Toda essa intimidação, a exposição negativa na imprensa e os inúmeros abusos faziam parte do chamado lawfare, a guerra jurídica contra o ex-presidente. Anche oggi è in atto, no? In alcuni paesi, quando si vuole fare un colpo di Stato o fare fuori qualche politico perché non vada alle elezioni, così si fa questo, no? Notizie false, calunnie, poi cade in un giudice di quelli che gli piace creare giurisprudenze con questo positivismo situazionalista che è alla moda e poi condanna. È una cosa, un linciaggio sociale. A manipulação das testemunhas também foi uma constante na Lava Jato, com acordos de delação premiada costurados na base da pressão. Se o depoimento não servia aos planos de Moro, Dallagnol e companhia, o acusado era deixado em banho-maria. Um exemplo clássico é o de Léo Pinheiro da OAS. Em seus primeiros depoimentos, ele não citou o ex-presidente. Um ano depois, mudou a versão. Apontou Lula como envolvido nos desvios da Petrobras e fechou acordo de delação premiada, reduzindo sua pena de 16 para 3 anos. Mas Léo Pinheiro não foi o único. Paulo Galvão, CF, Carlos Fernando Lima. Que tal passar o recado de que da Odebrecht aceitaríamos um executivo graduado apenas, mas não todos? Acirrar a corrida. Januário Paludo. Isso é coisa do CF, não sua, PG. Maldade pura. Paulo. Mas já soube das novidades, eu tô brincando de ser mal e o rapaz já está passos adiante. Januário Paludo. Se necessário, vamos usar a tática dos Estados Unidos na Segunda Guerra para forçar a capitulação do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Para fechar acordos pré-fabricados de delação premiada, a Lava Jato usou prisões como instrumentos de pressão. Esse tipo de tortura funciona assim. A pessoa é mantida presa até concordar em dizer o que interessa para a acusação. Aldemir Bendini estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Sob ameaça de transferência para o Complexo Médico Penal, CMP, com condições precárias, Bendini pediu para fazer delação. Pessoa não identificada. Advogados do Bendini estão tentando falar com o Moro e com vocês para dizer que ele quer fazer um acordo de colaboração e não ir para o CMP. Moro pediu para transferir o Bendini só na segunda. Isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept. Feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro,
Portanto, é preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal. A lei de abuso de autoridade pune as ordens de condução coercitiva sem prévia intimação. O Código Penal considera crimes as práticas de coação no curso do processo e de constrangimento ilegal, além das ações que contribuem para um falso testemunho. Espionagem de ministros. A essa altura, Moro e os procuradores da Lava Jato já se achavam acima da lei, superiores a tudo e todos. O apoio da mídia era um escudo tão eficiente que Dallagnol se sentiu confortável para avançar. Os procuradores Diogo Castor e Deltan Dallagnol combinaram de pedir a contatos na Receita Federal uma lista dos bens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça que atuavam em questões criminais. Os procuradores buscavam informações para pressionar os ministros que analisariam os processos da Lava Jato no STJ. Ao saber da manobra, o STJ abriu um inquérito para apurar os desvios éticos. Eles sabiam que estavam cometendo um crime, mas isso não impediu os procuradores de tentarem o mesmo com ministros do STF. Mensagem de Deltan Dallagnol a Eduardo Pelela, chefe de gabinete do então Procurador-Geral da República, PGR. Dallagnol: sei que o competente é o PGR, risos, mas talvez possa contribuir com vocês com alguma informação acessando umas fontes. Você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do ministro do STF, José Antônio Toffoli, que foi reformado? Roberson Pozobon: vai que tem um para o Gilmar Mendes, ministro do STF. Ataíde Ribeiro Costa: você estará investigando o ministro do Supremo. Robinho: não pode. Pozobon: Dallagnol: e nós não podemos dar a entender que investigamos GM, Gilmar Mendes. A lei de abuso de autoridade pune o uso de meios ilícitos em investigações. Pela Constituição, apenas o Procurador-Geral da República pode investigar, justificadamente, ministros do STF e do STJ. Ataque à soberania. Sorrateiramente, a Lava Jato de Curitiba mantinha contatos com agentes estrangeiros. E cogitou contratar um procurador da Suíça em troca de informações. Em julho de 2016, Stefan Lenz enviou carta ao procurador Orlando Martello, sugerindo que a Petrobras o contratasse para, segundo ele, ampliar as chances de recuperação de dinheiro desviado. Lenz era o contato na Suíça para troca de informações na surdina. Orlando Martello: acho que seria de grande valia a contratação dele. Talvez nunca conseguimos todas as provas e contas que queremos sem ele. Dallagnol: mas foi com os Estados Unidos que a relação clandestina foi mais estreita, envolvendo o Departamento de Justiça americano, o DOJ. Pelo menos 12 agentes do FBI atuaram na Lava Jato. Fizeram reuniões até com delatores. Um detalhe sórdido: os procuradores brasileiros abriram ilegalmente as portas para os gringos também por ganância. Estavam de olho no dinheiro que um processo nos Estados Unidos contra a Petrobras poderia gerar. Dallagnol: temos que pensar na linha de imprensa quando vier a notícia do 1 bilhão e 600 milhões de dólares de multa. Vladimir Aras: achei ótima a ideia de Januário de que a multa de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, ou são 4 bilhões, que o DOJ pode aplicar à Petrobras, seria dividida entre o Brasil e os Estados Unidos. Dallagnol: podemos também estabelecer com eles uma colaboração informal para fins de asset sharing, divisão de ativos, indicando caminhos onde conseguirão os documentos e informações. Em 2017, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos pediu por carta ao DOJ que a Petrobras não fosse processada criminalmente. Sem processo, não haveria multa. O Departamento de Justiça americano quis saber se o arquivamento afetaria a Lava Jato no Brasil. Mas a preocupação dos procuradores era outra: o dinheiro e a percepção do público, ou no inglês, public perception. Paulo Galvão: não estamos em posição de opinar a favor ou contra a Petrobras. A nossa preocupação é com o public perception, que estaria mitigado pelos 80% ficando no Brasil. Os 80% se referem à parte da multa que a Petrobras pagou para encerrar o caso nos Estados Unidos. Acontece que os procuradores queriam ficar com 1 bilhão e 250 milhões de reais para uma fundação controlada pela turma da Lava Jato. Mas o STF estragou os planos da quadrilha e impediu a fundação de existir. Perceberam?
a imagem era de combatentes da corrupção. Enquanto as práticas eram de gente corrupta mesmo. Nenhuma investigação estrangeira pode ser conduzida no Brasil sem autorização e conhecimento oficial. Compartilhar dados de investigações com agentes estrangeiros de forma clandestina é crime, além de configurar violação do sigilo funcional. As tratativas para a Fundação Lava Jato, colocando a mão em dinheiro público, enquadram-se nos crimes de peculato e emprego irregular de verbas públicas. Corrupção. Com seus métodos ilícitos, a Lava Jato atingiu em cheio também a nossa economia. A operação paralisou e levou à falência muitas empresas de setores estratégicos para o Brasil, tornando-se responsável pelo fechamento de 4.400.000 postos de trabalho e pela perda de 172 bilhões de reais em investimentos no país. Isso é 40 vezes mais que os recursos recuperados pela Lava Jato. Provas adulteradas. A defesa de Lula conseguiu demonstrar que houve adulteração de provas pela Lava Jato. A planilha com dados das propinas pagas pela Odebrecht ficava armazenada em computadores na Suíça. Mas dados usados pela Polícia Federal foram colhidos nos computadores da construtora no Brasil. Dificultar o acesso dos advogados a documentos do processo era outra estratégia recorrente da Lava Jato. As mensagens entre Moro e os procuradores que hoje conhecemos foram inicialmente negadas à defesa. Foi preciso o STF intimar o juiz para o conteúdo ser liberado. É abuso de autoridade negar aos advogados acesso a documentos e informações que podem ajudar na defesa de seu cliente. Adulterar documentos é crime punido com prisão e adicional na pena se o autor for funcionário público. A quadrilha da Lava Jato. Tem uma única condição que eu coloquei, que se algo me acontecesse, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei. A condição colocada por Moro para virar ministro da Justiça de Bolsonaro é crime, corrupção passiva. Mais um entre os diversos crimes cometidos pela Lava Jato de Curitiba. Agiram em associação criminosa formando uma quadrilha. Exercício arbitrário das próprias razões, patrocínio infiel, denunciação caluniosa, abuso de autoridade. Assim se chamam os crimes daqueles que agem fora da lei, para levar adiante uma causa que sabem ser mentirosa. Moro e a Lava Jato fizeram tudo isso contra Lula e encontraram respaldo e silêncio de muitos membros do sistema de justiça, da mídia e das elites. Lula foi mantido em cárcere ilegalmente por 580 dias, uma espécie de sequestro cometido dentro e pelas instituições de Estado. O STF reconheceu que Moro foi parcial ao condenar Lula, mas isso não é suficiente para reparar os prejuízos causados ao ex-presidente, às liberdades democráticas e à soberania do povo brasileiro. Agora, os crimes cometidos pela quadrilha de Moro, Dallagnol e seus comparsas precisam ser investigados e punidos conforme a lei. Sem Moro, seria muito difícil uma vitória de Bolsonaro nas eleições. E sem Bolsonaro, a vida do povo brasileiro seria muito melhor. Lula livre! Lula inocente! Mais um gol contra, que muita gente comemorou. É cada 7-1 que cai na conta do trabalhador. Mais um gol contra. Faltou passar na tela o informe de que time era a camisa debaixo do uniforme do juiz, que foi conivente e pouco diz sobre o golpe que a democracia tomou no nariz. Com tudo transmitido em rede nacional, com apoio da TV, do rádio, da revista, do jornal, foi cinematográfico. Até escuta legal, um abraço pra quem botou fé no japonês da Federal. Ficar de olho, ficar atento com dengue, zika, chikungunya, mas de olho aberto com Temer, Aécio, Eduardo Cunha. São livros de alto calibre que a quebrada empunha. E acredite, golpista, a gente arranca na unha.